Boa tarde a todos. Chegamos em 2026. É uma honra muito grande estar aqui. E vencemos um ano, né? Vencemos o 2025. Eu estou extremamente feliz. Eu comecei este ano feliz. Algumas preocupações normais que a gente tem, mas eu comecei feliz. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Flavinha, Genilson. Boa tarde. Vamos falando um pouquinho aqui até as pessoas puderem entrar. E eu não sei como foi a virada de ano de vocês. A minha foi boa, foi em família. Graças a Deus eu estou bem. Como que foi? Onde você estava quando você rompeu 2025? Você estava com a família? Você foi à praia? Você estava onde? Estava em casa? Foi para a igreja? Comenta aí, vai colocando aí nos comentários. Hoje é o primeiro dia de 365 dias que está por vir. Parece que foi ontem que começou 2025. Passou um ano. 365 dias que se passaram. E hoje é o primeiro dia de 365 dias de 2026. Que bênção, Flávia. Flávia falou que passou em casa e com Deus, é isso aí. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que estão chegando aí. E ontem, ao findar da noite, eu tive a sensação de que eu estava assim, vencendo alguma guerra. Parece que porque é um novo ciclo, né? Quando começa essa luz no meu óculos aqui não está muito boa, não. Quando começou o ano ali, que rompeu ali o finalzinho do ano, a impressão que eu tive é que a gente estava encerrando uma guerra, encerrando batalhas, fechando ciclos. Muitos ciclos foram fechados ontem. E hoje abriu-se uma nova oportunidade, um novo ciclo, uma nova vida. E Deus tem várias oportunidades para nós este ano. Serão 365 dias de oportunidade. Todos os dias, quando você levantar, colocar os seus pés no chão, antes de qualquer coisa, agradeça a Deus por ter acordado. Porque muitos deitam e não acordam. Muitos, antes de deitar, até fala com Deus, ora, pede a Deus, guarda minha vida, dorme com a certeza que vai acordar e não acordam. Então, se você abrir os olhos, se você sentou na sua cama, é uma oportunidade que Deus está te dando. Gilmara, boa tarde. Então, se você tem essa oportunidade de acordar pela manhã, agradeça a Deus, porque Ele te deu mais uma oportunidade. Então, nós temos 365 dias de oportunidades para a gente romper. E eu queria falar uma coisa muito séria para começar, que é acerca de cuidado por onde você compartilha sua vida, com quem você compartilha, por onde você anda, onde você vai. Cuidado com quem você acredita. Boa tarde, Elô. Seja bem-vinda. Se você tiver oportunidade de compartilhar essa live, envia para algum amigo seu, que vai ser bom. Deus vai falar conosco nessa tarde. Às vezes a gente coloca pessoas no nosso caminho e a gente não tem noção de quem é a pessoa. Porque a gente acredita, a gente confia, a gente dá a oportunidade para a pessoa. Aí a pessoa entra na nossa vida e às vezes deixa um rastro
só de ruindade, de destruição. E nós temos que ter esse cuidado. Por que eu quero falar primeiro sobre isso? Porque eu tenho observado pessoas que chegam para mim e têm comentado como estão sofrendo por causa de escolhas que fizeram no passado. Escolhas que achava que era 100%, que achava que estava acertando. Essa pessoa aí é boa, eu confio, é bacana. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Boa tarde, Ângela. Muito cuidado. Às vezes a gente tem a vontade de abraçar a pessoa que a gente conhece, acha ela legal, nossa, fulano é bacana. Aí você deixa ela entrar na sua casa, você deixa ela sentar na sua cama, e essa pessoa aproxima de você, aproxima da sua vida, entra na sua intimidade, e ela pode te trazer uma destruição lá na frente. Já aconteceu comigo. Eu não estou falando que eu ouvi de pessoas. Já aconteceu comigo. De confiar. Certa vez, Deus tirou uma pessoa do meu caminho. Tirou. Deus falou, vou tirar, porque é necessário tirar essa pessoa de sua vida. E sabe o que eu fiz? Deixei a pessoa voltar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes Deus não está no negócio e a gente vai insistindo. Porque a gente acha que a gente pode, que a gente consegue, que a gente deve e a gente não consegue. Muito cuidado com quem você coloca na sua vida. Muito cuidado com quem entra na sua intimidade, com quem senta na sua cama, com quem compartilha a sua mesa, come da sua comida, toma da sua bebida. Chega como um cordeirinho, como uma amiga suave, um amigo bacana, e não é nada daquilo. E Deus me incomodou nessa tarde para falar sobre isso. Já que estamos começando o ano, vamos começar a selecionar? Vamos começar a selecionar os amigos, os relacionamentos. Então, se você coloca uma fruta saudável junto com uma fruta que já está meio mofada, você já deve ter visto algum vídeo assim na internet. Coloca ali 2 frutas ali, uma maçã saudável, bem vermelha, bem bonita, e você coloca uma outra maçã, a mesma espécie, ali do lado. Quando você percebe, um outro dia, aquela maçã já não está bonita mais. Ela começa a pegar aquilo que está na outra fruta e passa para ela. E ela começa a deteriorizar. E nós somos assim também. Porque se você é saudável, se você tem uma mente boa, uma mente tranquila, você não é invejoso, e de repente aparece essa pessoa invejosa e você coloca ela do seu lado, ela te suga. Ela suga toda a sua energia. E quando ela suga a sua energia, você perde as suas forças. Aí você não consegue dar passos. Não consegue dar passos. Nós temos 365 dias para lutar. Nós temos dias para viver, para romper as barreiras. Deus nos chamou para romper. Deus não me chamou para ficar prostrada. Deus não chamou você para ficar prostrado. Deus nos chamou para algo maior e melhor, porque é promessa. É promessa do céu. E aí você olha para a sua vida, olha para este ano de 2026, aí você olha para 2025, aí você pensa assim, nossa, meu 2025 foi um fracasso. Eu fiz tantos planos em 2025, eu fiz tantos planos, eu sonhei tanto, eu falei que eu ia fazer uma academia e não fiz. E isso eu falo por mim, porque eu comecei o ano fazendo academia e não fui mais. A gente tem essa fraqueza de achar que a gente pode tudo sozinho, a gente não consegue.
Por isso que nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que nos abraça. Eu não preciso que eu vou com a minha força sozinha fazer tudo, porque eu não vou conseguir. Eu não posso confiar em certas pessoas, mas eu tenho que confiar em Deus. Mas Deus também coloca pessoas boas no nosso caminho. Nem sempre as pessoas que aproximam de você é ruim, nem sempre. Mas quando acontece, você tem que pedir direção a Deus. Quando aparecer uma nova amizade na sua vida, pergunte para Deus: é da sua vontade, Senhor, que essa pessoa entre na minha vida? É da sua vontade, meu Pai, que essa pessoa permaneça na minha vida? E Deus vai te responder. Porque Deus, ele é justiça. E Deus vê aquilo que você não ouve. Aquilo que você não escuta. Que estão falando de você, Deus vê tudo. Às vezes, quando afasta algum amigo, aí você fica triste. Poxa, eu gostava tanto de fulano, fulano sumiu. Deus tirou da sua vida. Deus está te dando livramento. Deus está te dando uma oportunidade de crescimento. Porque às vezes nós não conseguimos ler o que está na outra pessoa. Eu conheço uma pessoa, conheço ela por fora, eu não conheço por dentro. Às vezes a gente faz até uma autoanálise da pessoa, faz uma análise da pessoa e tal, mas nem sempre aquela análise vai falar quem é aquela pessoa. Eu lembro que minha tia falava comigo assim: o bom não nasce com a estrela na testa. Então, se tivesse uma estrelinha, eu ia saber que aquele da estrelinha na testa é bonzinho. Aquele que não tem estrelinha não é bom. Nós não sabemos quem é bom. Mas Deus, ele nos fortalece e ele nos mostra. Deus nos revela. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E ele nos chamou para ser vitoriosos nas nossas batalhas do dia a dia. Então, voltando na fruta. Quando você pega uma fruta boa e coloca do lado uma fruta que já está mofada, um pouco podre, talvez meia mole, aquela fruta você não pode comer, aquela parte que está mole, porque aquilo ali, lá dentro, já está doente. A fruta que ela está toda já cheia de manchinhas e tal, aquela fruta não é boa. Ela já está doente. Então, se eu coloco uma fruta boa do lado dela, a outra vai adoecer também. E se eu começar a relacionar com uma pessoa tóxica, eu vou adoecer. Eu vou murchar. E é assim. Do mesmo jeito que acontece com a fruta, acontece com a gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com quem relacionamos. Tem coisas na nossa vida que nós não escolhemos. Acontece. E Deus permite. Porque Deus, ele quer ver qual que é a sua atitude que você vai ter. Deus te chamou para ser vitorioso. E muito cuidado. Muito cuidado. Aonde você pisa. Em quem você acredita. Essa é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito. Eu já fui muito traída por amizade. Muito. Eu tinha que quebrar muita cara, porque eu nunca vi uma facilidade de confiar nas pessoas igual eu sempre tive. Uma facilidade, todo mundo é bom. Nossa, fulano é bacana. Nossa, você tem noção tanto que fulano é bom. Vai ver se aquela pessoa é realmente aquilo que eu achava. Então, se este ano que passou, você sentiu dificuldade, você sentiu dificuldade de se locomover, você fez projeto no início do ano passado, em janeiro, de ir à academia, de fazer seus exames, que a gente tem que fazer exames, a gente tem que batalhar com isso, procurar saber como está a nossa saúde, como é que está o seu sangue, porque o nosso corpo, ele precisa de alimentos, precisa de vitaminas, precisa de medicações, nosso corpo precisa de ser tratado, de ser cuidado. Então a gente tem que procurar um médico para estar ali fazendo os exames, para ver como está a sua situação, para você depois não receber um diagnóstico que vai te assustar. Nossa, ano atrasado eu estava tão bem, agora esse ano eu já não estou.
Ai, ano passado eu não senti nada e agora eu já estou. É rotina, gente, tem que fazer os exames de rotina. Não arranca pedaço, é excelente. Se você tiver uma oportunidade de fazer uma caminhada, faça uma caminhada, procura se esforçar para que você venha ter saúde emocional, porque a caminhada não é só para o físico, é para a mente também. Uma academia, um exercício, entra no boxe, sei lá, faça alguma coisa, procura uma ajuda. Se você não está bem emocionalmente, não é errado você procurar um médico. Às vezes a sua vitamina está baixa, você precisa de uma medicação, precisa de repor. E muitas das vezes, o que acontece? A gente tem medo. Ah, eu vou no médico não, que se eu for lá eu vou descobrir que eu estou doente. Aí eu não vou lá não. Não faça isso, porque toda vez que a pessoa recebe um diagnóstico, se for no início, tem jeito de tratar. Mas se não tiver jeito de tratar, é luta, é batalha, é sofrimento. Então, se esse ano passado, 2025, te quebrou 2025. Você começou o ano sorrindo, brindando. Feliz ano novo, feliz 2025. Mas no decorrer do ano, foi só ladeira abaixo, quebradeira total, perdas, doenças, diagnóstico, marido que é infiel, você tem um marido infiel, você tem um filho que não te obedece, você não tem disposição nem para levantar da cama, você fez projetos que não se cumpriram. Quantas vezes que a gente começa o ano pensando assim, este ano eu vou fazer isso, vou juntar um dinheiro, eu vou dar uma entrada na minha casa própria. Você planeja, mas não acontece. Aquilo no meio do ano ali, aquele sonho que você começou lá no início do ano já parou, não deu certo, já foi frustrado, porque você não teve condição de prosseguir. Às vezes você precisa de uma mudança. Tem uma frase que fala assim, quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, é eu que tenho que mudar. Não é o outro, é eu. Porque quando eu vou mudar alguma coisa na minha vida, eu provoco a mudança do outro. Nem tudo que vem a gente tem que aceitar. Nem tudo. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não é para mim. Eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que falar assim, deixa isso aqui que depois eu resolvo. Não, a gente tem que resolver. A gente tem um tal de colocar assim, vou colocar uma pedra em cima desse assunto. Não coloca pedra em cima de assunto. Porque depois você tira a pedra, o assunto está lá, te esperando para resolver. Você tinha esperança em 2025 e não aconteceu. Você tinha um emprego, você perdeu o emprego. Você tinha uma prova da OAB para fazer, você não fez. Ou se fez, não passou. Tentou vestibular, não conseguiu. Eram sonhos, planejamentos que fazemos e dá errado, são frustrados. Mas só que 2025 foi um ano de ruptura, foi um ano de romper. Quantas mortes, quantas pessoas que se foram, quantos acidentes, acidentes aéreos, embarcações, quantos acidentes, afora os acidentes da nossa vida, do dia a dia, que acaba sendo um acidente, quantas rupturas, mas foram ciclos que foram fechados, e Deus abriu outros ciclos. Deus está sempre nos dando a oportunidade de abrir novos ciclos, e agora não é diferente. Agora nós estamos em 2026, hoje o primeiro dia do ano, o primeiro de 365 que virão. Nós temos 365 dias de oportunidades, de batalhar, de lutar. Planos que nós fizemos e não deu certo, mas vamos fazer de novo. Em 2025, 26,
Vamos fazer planos de novo. Faça uma carta para Deus. Coloca lá o que você quer, o que você sonha, o que você precisa. E Deus, Ele vai te orientar. Deus vai te responder. Às vezes você passou por um luto. Perdeu alguém que você amava. Que não estava na sua... Nunca passou na sua mente que aquela pessoa se fosse embora. Porque a gente não sabe a hora que nós vamos embora. A gente não sabe a nossa hora. Quando Deus, Ele vai nos chamar. A gente não sabe. Aí existe um processo que a gente precisa de passar. Um processo que às vezes ele é árduo. Às vezes é um processo de luta, de batalha. Às vezes é um processo que você acha que você não vai conseguir. Mas para você receber uma vitória, você tem que passar pelo processo. Não tem como correr. Eu falo que José do Egito, quem conhece a história, sabe do processo de José. Né? Para quem não sabe a história, José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. José foi jogado no calabouço. José sofreu, foi preso, caluniado. Ele sofreu muito. Mas José nunca perdeu a esperança e nunca perdeu a fé em Deus. E nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que depositar nossa fé no Senhor, porque a fé, ela move o coração de Deus. Quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Quando eu acredito, eu agrado a Deus. E Deus, Ele tem prazer em ver que a gente tem fé. Ele move por nós. Então, se Deus falasse com José assim, José, você vai ser governador do Egito, mas você vai ter que ser preso, caluniado, seus irmãos vão te vender como escravo. José vai falar assim, vai ser muito sofrimento, Senhor, eu não quero não. Por isso que as nossas lutas, nós somos pegos de surpresa. É de surpresa que as coisas acontecem. E principalmente quando a gente se afasta de Deus, Deus nos quer perto dele, Ele nos busca. E Ele deixa a gente passar por situações para a gente se achegar a Ele. Deus é ruim? Não. Não, Deus é maravilhoso. É porque Deus, Ele é minucioso de cada detalhe. Deus trabalha com detalhe. Deus é fino, educado. Deus é cortês. Ele trabalha com tudo bonitinho na nossa vida para nos entregar uma vitória completa. Tem coisa que dói. Dói sim. Tem processo que dá vontade de correr. A gente pensa que a gente não vai aguentar, que a gente vai desistir. Mas se todos os dias, eu começar a colocar a minha fé em ação, eu vou conseguir vencer todos os dias. Se eu começar a colocar a minha fé em ação. Eu tiro por mim. Já passei por muitas coisas. E uma das coisas assim que eu vi a mão de Deus na minha vida foi quando meu filho foi embora. Vai fazer 7 anos que eu não encontro com ele, que eu não dou um abraço nele. Falo com ele todos os dias, vejo ele por vídeo, todos os dias. Mas para a mãe, isso não é a mesma coisa de que está o filho do lado, abraçando. Ele passa o Natal, ele comemora o Natal lá onde ele mora. Quando dá meia-noite, ele me liga para passar o Natal comigo. E no Ano Novo é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa de estar abraçando. Mas eu tenho uma fé em Deus. E é essa fé que está me mantendo de pé e mantendo meu filho também de pé. Porque o Senhor tem uma promessa na vida dele. Eu sei que para ele ter essa vitória, teria que ser dessa maneira. Porque não é fácil uma mãe abrir mão de um filho. Não é. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas meu filho está vivo. Meu filho está lá. Ele está passando pelo processo de Deus na vida dele, para ele ser transformado, para ele ser moldado. E enquanto isso, eu também estou sendo moldada. Enquanto Deus está trabalhando na vida do meu filho, Ele está me moldando também. Mas eu tenho a fé que me coloca de pé. Quando eu comento com as pessoas, seu filho não está
como é que você vive? Como é que você consegue? As pessoas perguntam para mim. Não é que eu consigo, é porque eu tenho um Deus que me sustenta. É fácil? Não, mas o Senhor, Ele é justiça e Ele é bênção. Então a gente tem que passar pelo processo. Nós não podemos deixar de passar pelo processo. A gente tem um chamado. E eu quero ler para vocês, que está em Isaías 41, que é um texto que eu amo. Fala assim, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha isso que lindo. Olha essa promessa que Deus fala. É eu, o Senhor Deus da sua vida. Ele fala assim conosco. É uma promessa que Ele tem de nos guardar, de nos proteger, de estar conosco. Vem batalhas? Vem. Vem lutas? Vem. Mas o Senhor nunca falou assim, eu vou te desamparar. Eu vou sair desse processo, eu vou deixar você sozinha. Não. Deus nunca falou isso. Ele falou, eu sou contigo. Eu estou contigo. É eu que vou cuidar de você. É eu que sou o teu Deus. E essa promessa, você tem que agarrar ela no seu coração. E se você puder, todos os dias, pegar a Bíblia e pedir ao Senhor para falar com você, porque a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus. E Deus vai falar com você. Quando eu abro aqui em Isaías, que tem essas promessas, e ainda fala mais assim à frente. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, mas porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha, essa promessa é linda demais. É fácil batalhar, viver, tem sido difícil. Passa mulheres naquela cadeira do meu salão, e se passa 10, 9, fala assim, eu estou passando uma batalha muito forte. Não tem esse nem aquele que não tem uma batalha. Já passa pessoas mais idosas, que já viveram, já batalharam, já sofreram, já criaram os filhos, mas ainda tem a preocupação com os filhos. Então cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua guerra, ninguém está livre disso. E eu espero que esse 2026 venha a ser um ano de novo ciclo que está iniciando na sua vida, na minha vida. Que o Senhor venha abrir todas as portas para você passar. Todas aquelas que você não conseguiu abrir em 2025. Aquelas que você já colocou no altar dele. Aquelas que você sonha um dia que ela se abra. Você quer que essa porta se abra? Se coloque diante do Senhor. Você precisa de vencer. Você precisa de batalhar. Você precisa de orar. Você precisa de buscar o Senhor de todo o seu coração e acreditar nele e confiar e ter essa fé que é inabalável. Também eu gosto muito do livro de Salmos, e eu separei um aqui também que eu gosto muito dele, e eu acho lindo, que é uma promessa também, que eu gostaria que você meditasse nessa palavra depois. Está no Salmo 121, que fala assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olha que lindo. Aí fala mais assim, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Deus fez o céu e a terra, Ele não vai batalhar por você? Ele não vai vencer a sua guerra? O que é a sua guerra diante do que Deus tem para a sua vida? O que é a sua guerra?
Às vezes a gente coloca a nossa guerra, o nosso problema, como a pior coisa que existe. Mas quando você se depara com uma outra pessoa que tem uma situação difícil, que está batalhando também, aí você vê que a sua luta não é nada. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Olha que coisa mais linda. Olha que promessa que Deus tem de nos guardar, de nos proteger, de batalhar por nós. Tem batalha que não é nossa, é do Senhor. Tem coisas que é eu que tenho que fazer. Tem coisa que não é Deus que vai fazer por mim, que eu tenho que tomar decisões. Tem coisas, nós temos livre-arbítrio, eu tenho que fazer escolhas. E às vezes as escolhas que fazemos é errada. Por isso tenho que pedir direção a Ele. Porque quando a gente pede direção ao Senhor, Ele peleja por nós. Às vezes a gente levanta de manhã, nem dá bom dia para o Senhor. Levanta de manhã, nem lembra que Ele te acordou e que você está vivo. Às vezes a sua cabeça está com tanta preocupação, tanta ansiedade, tanta insegurança, tanto desespero, que você não lembra que você tem um Deus. A ansiedade, ela está consumindo as pessoas. Eu vi essa semana uma psicóloga falando sobre o celular, porque é uma ferramenta. Estou aqui agora usando um celular. É uma ferramenta que eu estou usando aqui. Celular é bênção, mas também pode ser uma maldição. Aí ela falou assim, você não tem TDAH. Você simplesmente está com a mente doente, de tanto ficar grudado no aparelho e esquece da vida. Você já parou para pensar se você está fazendo alguma coisa na sua casa? Você para ver se alguém ligou alguma mensagem e tal. Ali você fica. A gente perde o domínio. Nós temos que dominar a nossa mente. Não deixar a nossa mente nos dominar. Porque quando eu tenho domínio, eu consigo segurar. Agora, quando eu não tenho domínio, aí o celular é que vai me levar. A gente tem que aprender a se libertar deste aparelho. Usá-lo só na hora da necessidade, daquilo que você precisa. Principalmente dona de casa. A gente às vezes tem que fazer tanta coisa dentro de casa, é lavar, passar, cozinhar, que a vida de dona de casa ela não é fácil. Tem gente que fala assim, você trabalha? Aí a mulher fala assim, não. A pessoa pensa assim, nossa, é uma toa, mas não sabe o que ela passa dentro de casa. Dentro de casa, o serviço de casa é muito mais do que lá fora. É muito pior. E às vezes a dona de casa, ela para ali para ver o celular e ela fica. Às vezes é um refúgio, porque ela tem tanto problema que ela vendo vídeos, aí vai passando os videozinhos ali, ela vai intertendo ali, ela esquece dos problemas. E nós estamos precisando de mudar esse hábito, começar a pegar a palavra, que é melhor, porque a palavra, ela vai te educar e ela vai te ajudar a se libertar. Às vezes, a gente está com a mente tão voada, tão assim, cansada, que a gente não lembra do que a gente está fazendo. É inconsciente. É inconsciente que a gente está fazendo as coisas hoje em dia. Porque a nossa mente está toda bitolada. E quando vem os problemas, vem a ansiedade, vem a insegurança, aí a gente lembra que a gente tem que só ficar batalhando ali, naqueles problemas, e fica reclamando, e fica falando as coisas com Deus. Ai, Senhor, só reclama, só murmura, mas não tem momento nenhum que fala assim, glória a Deus.
Eu estou rompendo em fé. Estou rompendo em fé. Obrigada, Deus. Acabou 2025, glória a Deus. Começou outro ano, Senhor. Outro ciclo se abriu para minha vida. Esse ano vai ser diferente. E bater no pé que vai ser diferente mesmo. Vamos ter essa coragem. Coragem. Nós temos que ter coragem para lutar e para que esse ciclo se abra e que seja bênção. Porque se você não tiver essa força, se você não buscar essa força em você, aí você não vai conseguir. Às vezes a gente coloca tanta obstáculo no outro, a gente espera tanto do outro. Para com isso. Não espera nada de ninguém, espere de você mesmo. Espere de você mesmo. Eu costumo perguntar assim, quem é você? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quem é você? Porque quando você está diante de uma pessoa, você pode ser uma pessoa. Mas quando coloca a cabeça lá, que está só você e Deus, você já é outra. Porque vem sua mente, nossa, fulano falou isso, ai, coitado de fulano. Fulano é idiota, não. Ah, se fosse eu, não fazia isso. A gente tem essas manias de fazer os pensamentos de comparação e umas coisas que não tem nada a ver. Quem é você quando você coloca a cabeça no travesseiro? Você é essa pessoa que passou o dia todo, que não orou, que não louvou, não cantou nenhum hino, não fez uma oração, não fez uma oração de agradecimento, de gratidão a Deus? Quem é você? Fica com essa pergunta na sua cabeça. Quem é você quando você coloca a cabeça no travesseiro? E olha, eu agradeço a todos vocês que passaram pela minha live, para você que vai assistir ainda. E eu quero dizer uma coisa para você, eu te desejo um novo ciclo. Eu te desejo que as novas oportunidades que Deus está te dando, que elas venham se cumprir na sua vida. Que nós possamos ter uma conversa no final do ano, que você venha aqui na minha live e fala assim, eu consegui. Eu batalhei, foi bênção, foi maravilhoso, eu venci, eu fui curado, eu fui curada, eu tinha uma doença incurável, o médico falou que não tinha jeito. Aí o Senhor vai falar assim para você, tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível, nada. Para Deus tudo é possível, para mim não, porque eu sou falível, eu sou pequena, nem tudo eu vou conseguir. Mas Deus, para Ele, nada é impossível. Eu desejo para você tudo de melhor, tudo de bom. Que o ano de 2026 venha ser o divisor de águas na sua vida. Que você toma posse dessa vitória, dessa bênção sobre a sua vida. Que você consiga romper todas as barreiras que vier pela sua frente. Tudo aquilo que vier de encontro à sua vida, que seja para você um turbilhão de problema, que você consiga descansar no Senhor e esperar que Ele haja. Como eu disse aqui, Deus, Ele é fino, Ele é educado, Ele é cortês e Ele trabalha com muita cautela. Deus, Ele trabalha com delicadeza em tudo que Ele vai fazer. Em tudo. E eu espero que você receba nessa tarde essa palavra. Muito obrigada a vocês por estarem aqui comigo até agora. Um abraço, um beijo no seu coração e daqui uns dias, dia 21, teremos outra live. Tá bom? Beijo. Com Deus.